Olá, pessoal, tudo bem? Thaís Almeida, contadora aqui, e hoje vamos falar sobre as mudanças que nós tivemos recentemente com a nova declaração, não tão nova assim, né, mas para a maioria dos contribuintes das empresas é nova, que é a EFD-REINF. Ela já estava válida para as empresas que fazem retenção de INSS e agora, com as novas regras, abrange mais tipos, né, mais segmentos, mais portes, mais empresas de modo geral. Ok? Então, hoje nós vamos fazer esse vídeo com o objetivo de explicar, né, de fato, como ficou esses assuntos que foram os mais comentados, os que geraram mais dúvidas. Inclusive, aqui no escritório, nós enviamos um comunicado para os clientes e no dia seguinte a Receita mudou algumas regras. Então, esse vídeo tem o objetivo de esclarecer esses principais pontos sobre essa nova declaração e como ela vai impactar a sua vida e a vida da sua empresa. Ok? Então, vamos lá, pessoal. A EFD-REINF, ela é uma declaração como algumas outras que nós enviamos à Receita Federal. E quando a Receita criou, né, essa declaração, ela inseriu a obrigatoriedade de algumas informações que antes não eram prestadas de forma mensal, mas sim anual. Então, quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? O que isso muda para você? Para você era muito mais fácil também. Por quê? Para a rotina da sua empresa, para o seu dia a dia. Porque se alguma informação faltasse, você poderia compartilhar com a contabilidade depois no fechamento do ano. Havia um tempo hábil melhor, né? Havia mais tempo para que você pudesse se organizar e se algo desse errado, mais tempo para corrigir. Então é isso que é importante a gente ressaltar. O que isso impacta de fato na sua empresa, na sua operação, dentro ali do seu financeiro, do seu administrativo. E o que acontece? Com as novas regras, isso passou a ser muito mais burocrático, que vem na contramão de tudo que eles dizem que vem fazendo, né? De simplificar, de diminuir o custo do Brasil, que é o custo que as empresas têm para manter toda a conformidade e toda a burocracia exigida no nosso país. Ok? Então, indo aqui rapidamente para os principais pontos, como ficou após as adequações feitas pela Receita. Cartão de crédito. Foi uma discussão muito grande, inclusive por órgãos de classe, né? CFC, Conselho Federal de Contabilidade, Conselhos Regionais de Contabilidade, entrando com pedidos para a Receita Federal extinguir essa obrigatoriedade. Por quê? Porque isso ia burocratizar muito. Nós teríamos que, as operadoras de cartão teriam que compartilhar as informações com as empresas e as empresas fazer esse reporte, sendo que as próprias operadoras já faziam. Então, com essa solicitação feita à Receita Federal, essa obrigatoriedade caiu, então as empresas não vão precisar prestar as informações relativas às retenções ocorridas na máquina de cartão de crédito, ok? Então, podem esquecer esse tema, quem utiliza a máquina de cartão de crédito é uma coisa a menos para se preocupar, ok? Distribuição de lucros, nós temos um vídeo mais completo aqui no canal, explicando um pouco mais, principalmente sobre a definição, né, os conceitos de prolabore e distribuição de lucro, que é muito importante para que você, empresário, tome a decisão correta, saiba qual o valor de prolabore você precisa e você deseja recolher, como funciona, quando e como você pode fazer essa distribuição de lucros, ok? Mas, em regra geral, a distribuição de lucros que antes era feita anualmente, a informação era prestada anualmente, agora ela vai ser feita de forma trimestral. Então, apurou o lucro, se feito a distribuição, esses valores deverão ser informados de forma trimestral, né? Então, fechou o trimestre, nós temos aí mais 2 meses para fazer essa prestação de informações, ok? Então, isso acende alerta para a contabilidade também, para essa conformidade com a troca de informações para a contabilidade e tudo mais. Mas nós temos um vídeo mais completo falando melhor sobre isso, ok? Aluguéis para pessoa física, esse item continua, então se você aluga o imóvel, né, sua empresa, né, aluga imóvel de pessoa física, esses valores devem ser declarados na REINF. E um ponto muito importante, né, que a gente chama a atenção aqui, que é muito mais comum, digamos assim, de acontecer, não que seja mais comum, né, distribuição de lucros, ela também é muito comum.
Porém, afeta, não é só, não corresponde apenas à sua empresa, né? Quando nós falamos de serviços tomados, nós estamos falando de serviços que a sua empresa contratou de outras empresas. Então, isso já era uma regra, né? Na declaração anual que nós já enviávamos, essas informações já estavam lá, porém agora elas são mensais. O que isso muda? Porque isso é importante para você, porque isso vai impactar na sua comunicação, na sua troca de informações com a contabilidade, com o seu fornecedor, né? E com a sua contabilidade. Então, internamente, a gente precisa estruturar isso. Como o seu administrativo vai controlar essas informações e, claro, controlar de forma mais otimizada possível, da forma mais simplificada, garantindo que as informações cheguem até a contabilidade e, ao mesmo tempo, claro, não dificultando muito os processos internos, não gastando muito tempo com isso. Então, são essas as análises que são importantes e são esses insights que eu sempre gosto de trazer para vocês. Por quê? Porque nós sabemos, nós na contabilidade sabemos de toda a dificuldade operacional que acontece, né? Como empresa, nós também fazemos a gestão, então eu sempre falo que é de gestão para gestão, e nós temos, às vezes, soluções, ideias, para propor para as empresas, né, para ajudar, né, ali juntos, pensando nessa dinâmica, de como funciona a dinâmica interna da sua empresa, pensando na forma mais fácil de controle, na forma mais fácil de envio, na forma mais fácil de fazer com que isso aconteça, como tem que acontecer, e que a empresa não tenha problemas, ok? Então, serviços tomados, contratei o serviço. Preciso enviar a nota fiscal para a contabilidade se houver a retenção. O que é retenção? Em regra, pessoal, quando vocês veem uma nota fiscal de serviço, lá no final tem alguns, geralmente, né, nesse layout, alguns quadradinhos informando o valor dos impostos retidos. PIS, COFINS, IR, CSLL, são essas as informações. O que acontece às vezes? O que ainda não é uma obrigatoriedade? Às vezes o serviço, porque quando ocorre, na verdade, vamos falar quando ocorre essa retenção. Essa retenção ela acontece para algumas atividades específicas. Então, quando a empresa está obrigada, né, o prestador está obrigado, em regra, ele informa aqui. Qual é o problema? Que ele pode não informar e a atividade dele ter a retenção. Então, é preciso haver essa análise. Como que nós trabalhamos no escritório? De forma preventiva, pedimos que os clientes compartilhem sempre todas as notas, até porque para a contabilidade a gente precisa de todas as notas. Então, recebeu uma nota de serviço, contratou um serviço, recebeu essa nota de serviço, deixa junto ali com essa, dependendo da forma como você compartilha, né, as informações com a contabilidade, deixa junto com os documentos ali para a contabilidade mensal e depois compartilha em uma única vez ali facilmente com a contabilidade. E daí a contabilidade faz todas as análises necessárias, ok? É importante chamar atenção para esse tema, pessoal, porque isso daqui gera um cruzamento de informações, né? Então a Receita ela vai cruzar essas informações para que os impostos das empresas sejam gerados, ok? Então, se houver alguma inconsistência, né, entre prestador e tomador, pode haver algum problema ali no recolhimento. Então, é isso que essas declarações trazem, né? Esse é o grande objetivo. Simplificar, utilizar mais tecnologia para simplificar as fiscalizações, né? Então, eles aumentam o cruzamento de informações, isso facilita a fiscalização. Então, é necessário sempre que a gente utilize o máximo de recursos necessários para facilitar a nossa vida e evitar problemas futuros, ok? E por hoje é só, espero que tenham gostado, deixem um like aqui no canal, compartilhe esse vídeo com um empresário que precisa saber disso e até o próximo.